Meu nome é Renata Cruz, eu sou empresária e fundadora do Foodness, uma empresa de estratégia, gestão e consultoria para negócios de alimentação. E você está ouvindo Foodness Talks, o podcast que toda semana recebe gente que empreende para falar de negócios e compartilhar aprendizados. Conteúdo feito por quem conhece a realidade do dia a dia e passou ou passa pelas mesmas coisas que você, que tem ou está pensando em abrir um negócio. O Foodness Talks é um podcast para você que entende que empreender é muito mais do que glamour. É sobre sangue, suor e boletos. Conceito e essência estão diretamente ligados a saber quem a gente é e qual é a vocação do nosso negócio. E quando a gente encontra esse lugar, tudo vira construção e a marca ganha força, personalidade e diferencial. Agora, como ter essa clareza e como desdobrar isso para a nossa comunicação, explorando o relacionamento com o cliente nas redes sociais? Para ajudar a responder essa pergunta, a gente recebe aqui no Foodness Talks Laura Andreotti e Júlia Vidigal, da Crudo, agência e plataforma de conteúdo para quem quer e gosta de pensar o comportamento e o consumo do mercado de alimentos e bebidas. Bom, mais um Foodness Talks. Bem-vindas, meninas. Obrigada pelo convite. Imagina, é um prazer unir força a gente talentosa que faz um conteúdo autoral e com tanta resiliência, né? Porque a gente sabe que criar e construir, né, essa economia do Creative Creators aí não é bolinho, porque também demora para dar dinheiro, né? Vamos lá. Vamos falar sobre isso hoje. Vamos falar sobre isso. Bom, meninas, para a gente começar, queria que vocês contassem um pouquinho a história de vocês, resumidamente, a história da Crudo, para quem não conhece ainda, passar a conhecer. A Júlia é a contadora oficial da história da Crudo. Ela conta extremamente melhor do que eu. A gente tá juntas, né? Eu e a Laura há 10 anos, oficialmente. Mas a gente se já conhece... tem bodas, gente. Já. Mas, enfim, a nossa relação já é anterior a isso. Oficialmente na Crudo, há 10 anos. Tá. A gente se conheceu numa agência mesmo de branding. Esse é a nossa formação, nosso background, mas a gente não gosta muito de usar essa palavra. A gente acha que ficou muito desgastada no mercado e é quase... meio cafona, né? Tá meio fora de... E acho que não é o que vocês mais vibram em fazer também, né? Acho que tem esse lugar. Acho que tudo traz essa estratégia de marca, mas acho que virou uma disciplina que todo mundo acha que pode fazer, porque, claro, você não vai matar ninguém, você mata muitas marcas, as pessoas podem até ir à falência. Mas acho que tem muita gente sem informação oferecendo serviço e o mercado acaba ficando um pouco nivelado por baixo, então acho que não era muito o foco que a gente queria dar, sabe? Tá. Mas assim, sem dúvida, assim, tudo que a gente faz hoje é também por conta dessa formação. De ter essa base, né? Exatamente. Então, a gente se conheceu nessa consultoria, a gente tem essa formação, né? Trabalhos prévios, estudos, enfim. E começamos a empreender na Crudo de uma forma muito natural. Acho que nem eu, nem a Lau, a gente tinha essa vocação, nascemos para empreender. Nunca foi isso. A gente começou a fazer projetos como autônomas, a gente assinava como Júlia e Laura, até o dia que a gente fez um projeto para a Lumine, porque a Crudo não nasceu focada só em A&B, né, e hospitalidade. E aí o diretor financeiro, na época, que é sempre uma pessoa mais difícil, né, da gente conquistar nas apresentações, falou, nossa, eu gostei muito do trabalho de vocês, queria recomendar, vocês me dão um cartão de vocês? A gente olhou uma para outra e falou, não temos ainda, precisamos oficializar essa relação. E aí que surgiu a Crudo, a gente criou o nosso nome, nosso site, nossa identidade visual, a gente fez pra gente o que a gente fazia para os outros. Tá. E de lá para cá, são 10 anos de trajetória. A gente começou muito oferecendo serviços básicos de branding. Então, conceito, posicionamento, pesquisa de mercado, arquitetura de marca, site. Só que a gente ficou muito inquietas, porque várias marcas que a gente criava, na hora que elas iam para a rua, elas se desdobravam de uma forma que não dava aquele orgulho. Que era na hora de justamente ganhar essa essência, essa personalidade, é isso? Viver, a hora que a marca vai viver no mercado. Agora respira sozinha... E aí respirava por aparelhos. A gente falava, putz, né, a gente queria esse case, a gente construiu essa marca e aí a gente foi expandindo um pouco os serviços que a gente oferece. Tá. Então, a gente começou a oferecer
redes sociais, porque a gente entende que nada mais é do que linguagem de marca digital. Então, a gente cria uma linguagem para cada uma das marcas, pensa, enfim, a gente vai entrar exatamente nisso mais para frente. E também, depois de um tempo, a gente resolveu assumir essa expertise no universo de alimentos, bebidas e hospitalidade. Não à toa, o nosso nome é Crudo, então a gente já tinha isso dentro da gente. Mas a gente realmente assumiu isso e, com isso, começamos a oferecer curadoria, porque a gente já respira alimentos, bebidas e hospitalidades 24/7 e muitas empresas precisam de algum tipo de curadoria que a gente consegue fazer. Então, essa é uma terceira vertente da Crudo. O que é a curadoria exatamente? A gente tem exemplos tipo, sei lá, um banco que veio procurar a gente e queria dar uma formação para os executivos dele sobre quem são os pequenos produtores brasileiros de excelência. Tá. Então, a gente fez uma aula de 2 dias falando sobre tendências no universo de alimentos e bebidas e quem são os principais produtores brasileiros em azeites, café, chocolates. Então, é como se fosse um banho de loja mesmo, Tá. sabe? Então, esse é um exemplo de projetos de curadoria. E, por último, a gente tem uma última vertente, que é a nossa plataforma de infoentretenimento, que nasceu na pandemia, né? A gente foi uma das agências que sofreu muito com a pandemia, porque a gente, né, todos os nossos clientes estão nesse universo. E a gente começou a fazer para a gente o que a gente fazia para os clientes. Então, a gente começou a fazer as redes sociais da Crudo muito com essa pegada de infoentretenimento, porque a gente queria trazer para as pessoas um pouco das discussões que a gente tinha entre a gente. Então, levar isso para fora, eu acho que foi um acerto, né? Com certeza. Acho que foi uma virada, com certeza, nesses 10 anos, foi assumir a nossa expertise, nichar Crudo para alimentos, bebidas e hospitalidade. Lembrando que a gente não está falando exclusivamente de restauração. Acho que isso é muito importante de falar. Sim, tem uma gama. Você falando de indústria, está falando de varejo, está falando de hotel, está falando de parque, está falando de um monte de coisa. Qualquer marca que se relaciona com esse tema. O Will Guidara fala um negócio que é maravilhoso, que assim, toda empresa é uma empresa de hospitalidade. Né? A partir do momento que você vende alguma coisa para alguém, você tem que ter hospitalidade dentro da sua empresa. E que ele começou a fazer o Welcome Conference e aí ele foi surpreendido porque ele veio do mundo da restauração, começou a fazer isso muito para o pessoal de atendimento e de salão. E aí, na, sei lá, terceira edição, ele começou a ver que tinha um monte de gente de fintechs sentados ali, porque eles tinham a expertise toda da tecnologia, mas não tinham da tratativa com o cliente, etc. E aí, hoje, a conferência realmente não é uma conferência para restaurantes. Eu fui o ano passado, é incrível, inclusive esse ano a gente deve ir com um grupo aí de amigos interessados. E é muito legal você ver que as pessoas, né, de outras áreas, assim, o cara que é corretor de imóveis, beleza, ele está ali porque ele vai entender que ele vai cuidar do cliente dele de um jeito diferente. O Will dá até um exemplo muito bom, que ele fala assim, o meu corretor ficou 3 meses comigo rodando vendo apartamento. Ele sabia tudo da nossa vida. Né? E aí, no final, ele fez o proforme básico, que foi deixar um champanhe na geladeira. Se ele tivesse deixado um tapetinho de yoga no quarto que ele sabia que a gente escolheu aquele apartamento porque a minha mulher ia fazer yoga naquele quarto, eu tinha indicado ele para Deus e o mundo. Eu já esqueci o nome dele. Se ele tivesse feito isso, eu não teria esquecido nunca. Então, ótimo exemplo. É um ótimo exemplo e todo mundo que trabalha com gente trabalha com hospitalidade, né? Então, eu acho que esse é uma ótima referência também para a gente trazer para a mesa. Bom, mas vamos lá. A gente começou falando de essência, falar de achar a sua voz, seu lugar, o que a marca é e como ela se comporta. Eu acho que isso é um grande desafio para a maioria das empresas, né? É muito fácil a gente ver um Instagram virar ali um catálogo de produtos. Qual é o caminho para a gente primeiro entender quem a gente é? Acho que se propor a fazer, se não um trabalho contratado de branding, um exercício de branding, pelo menos, né? Que é entender o porquê que você está fazendo o que você está fazendo. Né? Então, acho que isso é o principal, assim, que é Simon Sinek na veia, né? Assim, entender o why, o porquê que você faz o que você faz, porquê que você está levantando, o que você quer oferecer para as pessoas, mas o porquê, qual propósito existe por trás desse desejo, assim.
Acho que esse é o primeiro, é básico, porque sem isso, toda e qualquer discussão que você vai ter com os seus sócios, enfim, com os seus parceiros de negócio, perde totalmente a objetividade. Então, a gente fala que vira meio que um filtro de decisão mesmo. A partir do momento que você tem clareza do seu propósito, da sua essência, do porquê que você está fazendo o que você está fazendo, é muito mais fácil decidir o que faz sentido ou não. Sem se basear puramente em achismo, eu acho bom, eu acho ruim. Faz sentido? E se não é muito fácil também, as demandas do dia a dia, sejam elas financeiras ou oportunidades que aparecem, o negócio ir se perdendo, e a hora que você olha, você fala, cara, não é isso que a gente nasceu para ser. Eu tenho, dentro da Recruit to Go, tenho uma frase que me define e que me ajuda a dizer vários nãos, inclusive, que a gente é uma empresa de cozinha, de comida para compartilhar. Né, de mesa cheia, de reunir as pessoas em volta da mesa. Vamos fazer tortinhas individuais para vender para café? Cara, se não usar o nosso label, a gente for só uma fábrica, ok. Como marca, não. E já surgiu várias vezes, né? Até dos sócios trazerem vamos fazer então a torta em fatia. Não. Eu relutei até a gente conseguir fazer mas é uma fatia que dá para dividir. Então, é uma porção que dá para 2. Grande. Aí eu falei, então, beleza, aí cabe. Mas senão você começa a matar a marca na raiz, né? E você vira nada, né? Assim, seja pelas demandas que surgem de negócio, sejam seus sócios, seja pelo público. Às vezes, o público quer te transformar numa coisa que você não é. Porque a gente atende, por exemplo, uma oficina de pães, que tem horários super restritos de funcionamento, é totalmente artesanal, tem outro timing. E você vê, às vezes, os clientes querendo um funcionamento de uma padaria, de uma casa. Não é uma padaria. E se a pessoa que está conduzindo o negócio não tem muita clareza disso, tem oportunidade, tem cliente pedindo, ela pensa, por que não transformar numa padaria? Né? Então, acho que é muito importante essa clareza, assim. E tem a grama do vizinho também, né? Tem essa coisa de você estar olhando sempre a concorrência e vendo o que a concorrência está fazendo e falar, a concorrência está fazendo isso, está se dando bem. Será que eu devia fazer também? E aí, isso também vai te desvirtuando do seu caminho. Porque é isso, a gente tem acesso a muita informação hoje. Sim. E a gente é atravessado por essas informações o tempo todo. A chance de você embarcar em uma tendência que não tem absolutamente nada a ver, só porque na hora parecia muito bom, mas que não tem perenidade nenhuma, é enorme também. E existem duas coisas aí que eu acho que é um desafio grande, que é, primeiro, você entender a sua essência, saber a sua vocação. A outra coisa é você também estar aberto a ouvir o que o mercado está pedindo. Porque, às vezes, você tinha uma ideia que, na sua cabeça, ela era muito maravilhosa e que, na prática, ela não te traz o faturamento ou ela realmente não cria aderência ao público. Qual que é a dose disso? Porque é difícil isso, né? É exatamente a mesma. Por isso que toda a metodologia que se preze de branding, ela prevê uma análise interna, que é um mergulho mesmo na marca, no que os sócios desejam, mas ela prevê também uma pesquisa de mercado, que é quando você vai discutir posicionamento, que as pessoas acham que é uma frase. Eu acho isso engraçado. Tem posicionamento? Tenho. Fiz uma frase lá com a minha agência, falando, gente, mas isso não é conceito e posicionamento. No posicionamento você vai discutir assim, tá legal, bacana, quero ser isso. Qual é o meu diferencial? O que eu estou oferecendo diferente de tudo que já tem no mercado? E as pessoas amam falar, não tem diferencial, não tem nada parecido com o que eu estou lançando. Não tem concorrente. Eu gosto muito do... Tem diferencial, desculpa, não tem concorrente, não tem nada parecido com o que eu estou lançando no mercado. Aí você fala, cara, 2024, São Paulo, a chance de não ter nada parecido com o que você está lançando é, assim, mínima, né? Sempre tem. Essa coisa da pesquisa, outro dia a gente estava numa entrevista com um cliente que falou, eu quero fazer um negócio desse que não tem nada parecido. A gente se olhou, todo o time que estava na reunião, eu falei, nossa, vamos fazer uma lista e vamos mandar para ela, né? Para ela buscar, para ela ir. Não tem problema não conhecer, porque assim, acho ótimo que está buscando uma consultoria para fazer o acompanhamento, para desenvolver o conceito junto com ela, etc. Mas me causou muita estranheza ela querer um nicho específico e não conhecer quantos players tem nesse nicho, né? Então, acho que para quem está ouvindo, está querendo montar o negócio, vale essa pesquisa. Se você puder contratar alguém para te ajudar, acho que é super válido, né? Mas se não, Google, abusa todas as referências. E acho que tem gente que até conhece, Rê, mas que acredita tanto na sua própria ideia, o que é lindo, acho muito importante ter paixão, mas que acredita tanto na ideia que
quase desmerece o poder da concorrência, em acreditar que mas isso que eu faço ninguém faz igual. Talvez seja verdade, mas talvez só você saiba disso, né? Ou talvez isso não fique claro na sua oferta. Então, é muito importante conhecer, mas também, assim, ter também salto baixo, humildade. Você está começando a entrar num mercado difícil, né? Tem muita gente... De métricas financeiras muito complexas, né? Margens apertadas, enfim. E eu acho que essa miopia, né, do empreendedor, que é tão recorrente, principalmente nesse universo de alimentos e bebidas, acho que acontece muito por conta disso que ela falou, das pessoas também não terem esse salto baixo e também não terem uma visão que a concorrência não é só pelo conceito. Você pode ter concorrência por posicionamento, por localização, você pode ter concorrência por ticket médio. Momento de consumo. Por ocasião. Então, assim, você tem que pensar a sua concorrência de uma forma mais ampla também, né? Você está disputando carteira, né? Com todo mundo. Então, essa medida você consegue reduzir num planejamento prévio e, invariavelmente, pode acontecer depois do mercado também te dar sinais, que aí é importante estar aberto também, né? Não tá... A paixão, ela é absolutamente necessária, mas você estar só apaixonado também é muito complexo, né? Muito. Para o negócio, às vezes você está vendo... A gente pega projetos que vira e mexe e fala, cara, o formato... financeiramente não vai segurar, né? A gente vai ter que adaptar. E aí a pessoa tem muita resistência. Eu entendo, porque aquilo é fruto de um sonho, de paixão, etc. Mas esse nosso negócio é um negócio de risco, como todos os outros, com a diferença que se você pega 2 milhões para botar num investimento de risco, perdeu tudo, perdeu 2 milhões. O nosso negócio, você pode perder os 2 milhões, mas muito mais, 2 né? que você pegou com o pai, mas o carro da sogra, e aí as relações vão sendo comprometidas, né? Isso é muito comum da gente ver no nosso segmento. Então, ele é o buraco meio sem fundo, assim. Então, também é muito importante, né? Saber a hora que, cara, estou olhando para o mercado, me preparei para isso, não estou tendo as respostas financeiras e de volume que eu preciso, ou até de gestão, para manter esse negócio de pé. Aí é hora de também fazer uma revisão de tudo, né? Sim, e também saber a hora de parar, né? A gente já fez um post, inclusive, sobre isso, assim. Quando é a hora de fechar um negócio? O quão decadente você vai esperar ficar, né? Para se reinventar ou para assumir que às vezes não dá certo, gente. Mesmo com planejamento, com consultoria envolvida. É um negócio de risco. Não tem muito do mercado, do timing, né? Quanta gente abriu aí na véspera da pandemia. Enfim, acho que tem muitas variáveis que a gente também não controla, né? Sim. Por isso que eu acho que é importante também fazer o beabá, a lição de casa do que a gente controla. Porque já é tanta coisa que a gente não pode controlar que, pelo amor de Deus, o que você pode... O que a gente pode controlar, fazer a lição de casa. E eu acho que tem uma coisa que a gente também vê muito nesse mercado, que é chefes querendo abrir restaurantes, ainda muito com a cabeça de chefe, pouco com a cabeça de empreendedor. Putz. Tipo, se você quer abrir um restaurante seu, você vai ter que pensar para além da cozinha. Mas para muito além da cozinha. A não ser que você tenha um sócio assim, né? Que faz absolutamente todo o resto, que é um super empreendedor. Mas é raro de você ver. Mas acho que ainda assim, quando você tem um super sócio, você tem que saber que você, diferente de ser um cozinheiro trabalhando para alguém, você vai ter que sentar com esse sócio uma vez por semana e fazer escolhas baseadas no que ele está te contando. Exato. Né? Eu tive essa experiência, eu fui chefe de cozinha por 20 anos... E a gente não tinha a cultura e o hábito de sentar e olhar financeiramente para aquilo. E cada um estava... Não por mal, né? Cada um estava fazendo o seu corre, era muita coisa, etc. E eu fiz várias escolhas ruins para o negócio por ter falta de dados na mão. Né? E por não ter esse hábito junto aos sócios. Então, a gente quase quebrou em 2015 por falta disso. Não foi ninguém que foi, né, pilantra com ninguém, tava todo mundo fazendo corre, mas essa falta de harmonia, né, eu tava ali afogada na operação, e é fácil, essa justificativa é fácil, né, tanto de você acreditar quanto de você dar para os outros. Mas uma vez que você vai abrir seu CNPJ, você vai botar seu nomezinho lá e você vai ser sócio, sim, você mudou, né? Não tem esse luxo de não olhar para a parte chata.
Mesmo que você tenha um ótimo sócio. Isso é para qualquer empreendedor, né? A gente está falando do nosso universo, mas assim, qualquer empreendedor em qualquer segmento tem que ter essa visão 360. Você tem que entender o contador, a parte fiscal. É um puta saco. Especialmente para quem trabalha com o lado criativo. Né? Nem o que é saco, que é teoricamente é legal, tipo comunicação. Você vê um monte de gente negligenciando, falando eu não olho, eu não mensuro. Às vezes a gente pergunta, como estão as redes? A pessoa fala, tá bem. Tá lá. As fotos estão bonitas. Fala, mas quais são os seus números de engajamento? Nunca olhei. Nunca olhei. Não mensuro, não tem relatório. Fala, mas como é que você sabe que você está indo bem? Não é só foto bonita, né? Isso está trazendo alguma conversão, algum retorno, pelo menos de marca para você? Sim. Então, porque eu queria muito entrar nessa parte da construção da marca, de você encontrar, né, encontrar o porquê. Ele parece fácil, é um trabalho bastante intenso, né? Vocês têm alguma dica de ou um ritualzinho, ou um exercício que a pessoa possa fazer, ou que horas que ela pode levantar da cadeira e falar, temos? Acho que tem o Golden Circle. A gente fala um monte de termo em inglês, né, nesse universo, mas tem o Golden Circle do Simon Sinek, que acho que qualquer pessoa que procurar tem no YouTube, dá um Google, consegue achar, que é você... Tem um TED, que são 20 um TED bem legal, dele, que é isso, ele fala, 100% vai saber o que vende. Quando eu pergunto o quê. Sei lá quantos por cento, menos, vai saber o como vende. E o porquê. Porque o Golden Circle é isso, né? O círculo de fora é o que você vende, o do meio é o como você vende, como você embala isso, seja um serviço, seja um produto, e o do meio é o porquê você faz isso. E é bem legal, eu acho que é um exercício que parece bobo, mas é bem interessante, assim, de se perguntar, sabe? E quando você encontra, desculpa, Ju, mas quando você encontra, até usando o exemplo da Recruit to Go, que eu gosto de trazer ele para a mesa, que assim, eu falei, a gente vende mesa cheia, né? Então a gente vende comida para reunir as pessoas em volta da mesa. Hoje eu vendo tortas, salgados e sobremesas. Se eu quiser vender lasanha, eu posso. Se eu quiser vender quibe de forno, eu posso. Se eu quiser... Então isso abre, né, o porquê ele sendo sua raiz, ele te dá muita oportunidade. Eu acho que tem uma coisa também que esse é um exercício que requer um certo grau de autoconsciência mesmo. Então, a pessoa tem que ter... A gente tem até alguns clientes que brincam, que falam que o nosso trabalho é tipo colocar a marca no divã. Então, a pessoa... Né, os empreendedores, eles têm que ter algum grau de autoconhecimento do que motiva eles e do que... realmente faz eles levantarem da cama todo dia de manhã para trabalhar nesse projeto, ao mesmo tempo que tem que ser inspirador, porque tem que conectar com as pessoas têm que se identificar. Então, também é um trabalho de achar um denominador comum entre as pessoas que move elas, né? Que você fala, nossa, realmente isso é incrível, eu gostaria de ter isso e por isso eu vou comprar esse produto, por isso eu vou comprar esse serviço. Então, de novo, o balanço de dentro e de... Ou eu acredito nas mesmas causas dessa marca. Eu concordo filosoficamente com essa marca. A gente ouve muito isso das poucas marcas que querem mídia da Crudo. Um pouco, a gente gosta da forma como vocês produzem conteúdo. Você vê que tem um alinhamento de crenças e valores ali que é importante também, né, para o cliente. Acho que isso... é fundamental quando você tem um why muito bem resolvido. Sim. Acho que você tem que ser verdadeiro, você tem que ser empático e conciso. Sim. E tem uma outra coisa que depois desse exercício é importante achar, que é o seu tom de voz, né? Que é como a marca fala, com quem ela fala, por que ela fala, como ela se comporta, quais são os termos. Queria que vocês falassem um pouco disso, que eu acho que isso também é um lance... que muitas vezes a gente vê falar, mudou o social media ou é o outro sócio que está fazendo. A gente percebe como cliente, né? Outro fotógrafo até, né? Tem muito isso. As pessoas acham que é engraçado. E acho que texto é uma coisa, hoje em dia, muito negligenciada também dentro das mídias sociais, assim. Eu acho muito triste isso, assim. As pessoas acham que o importante é só a imagem. E texto é uma coisa muito importante também. Um bom texto pode, enfim, gerar novos negócios, inclusive. Mas sim, acho que linguagem é uma parte que a gente faz geralmente dentro de uma estratégia de marca, depois de definir propósito, conceito, posicionamento. Aí você desdobra em identidade visual e depois de identidade, geralmente a gente faz a linguagem da marca. Porque não é depois, né? Tá meio que junto. Hoje você vê muita gente...
pensando só no logotipo, mas, na verdade, a linguagem ela é mais do que o visual, acabei de falar. Então, tom de voz, conteúdos, quais são os pilares de conteúdo dessa marca, quais são as causas que ela, né, sobre as quais ela fala, isso tudo é um trabalho que você discute na linguagem, né? Quando você estabelece, se eu sou uma marca mais formal, menos formal, mais informal, se eu vou responder todo mundo com prezada Renata, ou se vou falar oi Rê, né? Que você vê, sei lá, tem marcas de cosméticos super jovens que fazem isso. Então, depende muito, não tem certo e errado. Tem marcas enormes que fazem um trabalho, né? Tipo a Netflix, quem O social media não segue a Community Netflix no... Agora é X, né? Eu sou da época do Twitter. Twitter. É maravilhoso assim, o jeito que eles respondem, a tiração de sarro deles mesmos, né? Ou quando alguém é grosso, eles deitam em cima. É muito maravilhoso. E essa linguagem, ela é isso, tem essa parte textual toda, né, que a Lau falou, e tem uma parte visual também, porque é isso, a identidade visual, muita gente vai lá e faz um logo. Eu tenho logo, eu tenho, sei lá, 3 cores na minha paleta. Mas que tipo de ícones você usa? Você tem ícones? Ou é ilustração? Que tipo de ilustração? Você usa emoji? Quais emojis você tem, né, dentro da sua linguagem? Uma marca que tem muita predominância de vermelho, a gente usa só emojis vermelhos. Enfim, todas essas coisas precisam ser desdobradas, porque também é um erro que a gente vê muito. Muitos empreendedores fazem um logo, eu tenho um logo, mas tá, e aí? Como isso se desdobra? Qual que é a linguagem fotográfica da sua marca? Que tipo de fotos você faz? Tem sempre o mesmo ângulo? Ou tem sempre o mesmo filtro? Ou tem sempre uma pegada mais espontânea? Enfim, tudo isso constrói linguagem, né? E hoje em dia, que a gente tem uma necessidade de produção audiovisual enorme para as redes sociais, a gente também sente muita falta. Às vezes a gente desdobra muito trabalho também de outras agências quando a gente vai fazer essa parte de conteúdo para social. Com a trilha sonora. Pergunta, assim, vale qualquer trilha sonora? Eu vou pegar os top 5 do TikTok vai tocar Justin Timberlake, música clássica. Ou qual a linguagem audiovisual, né? Às vezes a gente recebe em trabalhos muito completos, tem uma diretriz fotográfica, mas e a diretriz audiovisual? Né? Como é que eu vou fazer? E acho que é isso que a Crudo faz muito bem, assim. A gente consegue criar diretrizes para todas essas frentes, né? Eu vou ter uma linguagem fotográfica específica para esse cliente, ou para esse tipo de prato, né? Restauração é difícil. Ou quando eu estou falando de padaria, ou de uma casa de pães, como é que eu fotografo esses produtos? E para o cliente também, né? Hoje em dia, a gente está falando de uma disputa de narrativa dentro das redes. Está todo mundo ali falando. Você precisa chamar atenção e a pessoa precisa bater o olho e saber que é a sua marca antes de ver seu logo. Ler, né? antes de ter logo. Até porque não tem logo, geralmente é um avatar e é isso. Acho que essa busca é interessante, né? Falar, putz, como é que a pessoa bate o olho sabendo que esse prato é meu, que esse conteúdo é do meu negócio. Esse é o objetivo, assim, a gente trabalha para isso, mas é muito louco, porque ainda esse trabalho de você construir direcionamentos, de você construir essas narrativas, ele ainda é pouco compreendido pelo mercado. Tanto a necessidade de contratação, né, quando um cliente assim, entender, eu preciso contratar isso, eu preciso pensar isso antes de sair comunicando, e mesmo alguns clientes que contratam, muitas vezes não entendem, assim, a diferença entre o papel da Crudo e do fotógrafo. Mas o fotógrafo fez uma foto linda, mas é isso, o fotógrafo, o videomaker, e a gente trabalha com vários e, graças a Deus, tem profissionais incríveis no mercado, mas ele sempre vai fazer a melhor foto possível, mas não necessariamente a foto alinhada. Qual é a foto que ele precisa fazer para o seu negócio? Então, às vezes sai uma foto super autoral, né? Que você olha, você sabe o fotógrafo e não sabe qual é a marca. Então, assim, tem que tomar muito cuidado. Porque, no fundo, está todo mundo trabalhando para aquela marca. Não é a linguagem que a Crudo acha mais legal, não é... A gente não tira nada debaixo do braço, entendeu? As coisas são feitas com uma pesquisa e de acordo com o que a sua marca pede, né? Sim. E aí eu queria perguntar um negócio para vocês, que assim, a gente tem uma realidade que 90% desse mercado é de micro e pequenos, que
muito provavelmente não tem o faturamento, o caixa, etc., para contratar nem a Crudo nem o Foodness, e tá tudo certo. Né? Só que aqui a gente sempre fala como é que a gente ajuda esse cara, como é que a gente leva o conteúdo. Não é um demérito, é só o tamanho do negócio pertinente ao tamanho das consultorias. Mas esse cara que tá lá fala, não, eu quero olhar para minha marca desse jeito, né? Eu quero colocar a minha marca no divã, por exemplo. Quais são as perguntas ou o que ele tem que olhar? Porque também é legal, né? A gente, eu não ficar sempre nessa desculpa, mas eu não tenho grana para contratar a Crudo. Né? Fala, não, mas você pode olhar com carinho para isso. Você vai ter o mesmo material? Não, mas talvez a sua empresa não precise do mesmo material na mesma robustez. Mas quais são as perguntas que esse cara precisa fazer? Já tendo marca para redes sociais? Já tendo. Vamos pensar assim, para rede social, acho que também até isso desenha para mim até o roteiro de atendimento dentro da loja, né? Como é que o garçom ou o atendente se comporta? Qual que é a frase do bem-vindo ali, do receptivo do cliente? Ele tem que ter a ver com a essência no geral, né? Sim. Eu acho que tem algumas fases, né? Tipo, depois que chegou na conclusão de qual que é o seu posicionamento, qual que é o seu why, né? O seu porquê, é entender como você vai desdobrar isso, primeiro para um logo e depois para linguagem, seja visual quanto textual. Chegando nas redes sociais, que aí é um outro desdobramento, acho que tem algumas coisas que precisam, assim, de uma atenção especial e cuidadosa e carinhosa, que a gente vê muitas marcas que têm recursos que não fazem também. E acho que esse lugar é muito legal, né? Porque ele é democrático. Então, você tem muitas marcas com muita grana fazendo mal e muitas marcas com nada de dinheiro fazendo muito bem. E isso é o mais legal da internet, né? A gente acha, porque você consegue ver a inovação acontecendo, assim, de uma forma muito espontânea mesmo. Então, é isso, assim. Primeira coisa é olhar a bio. Acho que tem que ter uma bio informativa. A bio, vamos lá. A bio é um ponto... Gente, pelo amor de Deus. A bio pro cara que tem um restaurante, ele precisa dizer qual é o endereço, em que cidade ele tá. Outro dia eu queria descobrir que cidade era o negócio que eu tinha gostado. Eu não achava. Horário de funcionamento. Assim, tem que ter horário de funcionamento. Se couber na bio horário de funcionamento, por favor. Coloque. Se não, bota no destaque, né? Mas bota fácil. Mas o ideal é que caiba na bio, sim. Porque se você é uma loja... um clique a mais que a pessoa vai ter que dar. Sim. Dá uma preguicinha. Então, isso tem que ter endereço, tem que ter horário de funcionamento, tem que ter... Se é um restaurante, o chefe, se é um bar, o mixologista... Tem que ter o arroba dessa pessoa, pelo amor de Deus, né? Não dá para a gente se dar ao luxo também de ter um lugar e não querer ter... eu não gosto, eu não quero estar aberto o meu Instagram. Assim, óbvio, a gente tem que respeitar, mas você vai ter, assim, uma limitação muito grande, né? Se você é um chefe da que marca, tá à frente... não tá aberto? Não, ou o Instagram do da pessoa, do chefe. Você é a cara da marca, assim. E eu tô falando isso, a Júlia, a gente tem Instagrams fechados, a gente prioriza não aparecer, quem aparece é a Crudo. Mas eu acho que a gente não é vital. A gente não está ali dando a cara. Não, vocês construíram a marca para não depender Exato. Fisicamente de vocês. É uma escolha também, né? Mas no caso de um chefe ou de um bar, né, de você ter um bartender, assim, acho que é muito importante ter o arroba da pessoa e poder levar para um Instagram também aberto. Você precisa personificar, né? Não tem... Total. As pessoas esperam isso. Você vai na Disneyland, você quer ver o Mickey. Você quer ver o Mickey. Sim. É isso. E esse é um exercício... Mas vocês falaram, acho que o exemplo de vocês é ótimo. A gente pode até comparar com o meu. A Foodness, quando a gente começou, eu falei, cara, eu nunca quis que fosse ancorado só em mim. Mas eu falei, é o jeito de começar. Eu tenho um monte de histórico, tenho um monte de material, vamos começar aqui. E a gente começou a marca apoiada na minha imagem, no meu conhecimento, na minha experiência, etc. E aí depois a gente foi trazendo outras vozes. Acho que o podcast sempre foi um grande articulador pra gente, mas se você acompanha as nossas redes desde o começo, você viu que diminuiu a quantidade de Renata e começaram a aparecer outras carinhas. Mas você já era Renata Cruz também, né? Acho que já existia um ativo, mais de 20 anos de carreira, importante. sim. Não, se eu fosse construir o Foodness sem o apoio da minha carinha ali, talvez fosse um processo mais longo, talvez fosse um processo mais difícil, porque você explicar negócios e falar nas minúcias ali, tipo, falar de CMV, por exemplo. Aliás, CMV, temos map de CMV 13 e 14 de maio no Dalvidito.
não tem mais muitas vagas, tá, gente? Eu acho que tem... Eu tô gravando antes, mas assim... Hoje que eu tô gravando já tem mais da metade. Então, agora que é a semana que vem, já tem menos ainda se tiver. Então, se liga, as inscrições no site. Se tiver dúvida, manda DM pra gente. Ó, esse movimento mexeu. Falou de CMV, eu tenho que lembrar disso. Mas foi muito mais orgânico pra gente, porque tinha esse apoio, tinha essa construção. As pessoas do mercado, né, óbvio, de um nicho muito pequeno, sabiam quem eu era. Eu fui contando a história, isso foi dando credibilidade pro que eu tava trazendo ali, né? Você falar... até hoje, quando eu vou fazer palestra de CMV para a equipe toda, eu falo a primeira coisa que eu falo para eles, assim, eu fui vocês 20 anos. Eu não tô falando de um lugar de consultora que nunca puxou uma panela, né? Puxei serviço dobrado, abri e fechei cozinha, então tudo que eu tô propondo aqui é possível de fazer. Eu já vivi também, né? Não, e é possível de fazer. Senão as pessoas ficam naquele, não, mas não dá tempo de controlar desperdício, não dá tempo. Dá. É diferente do que você está fazendo hoje, mas estou te falando de um lugar que eu conheço. E realmente faz muita diferença. Você vê que a abertura deles para isso já é outra, né? Então, a gente construiu em cima da minha imagem e hoje a gente tem também, acho que conquistamos um lugar que a gente consegue trazer outros nomes e impulsionar também outros nomes, virar um veículo de fato. E vocês escolheram não aparecer. Que tem o seu preço também, que né? tem A o gente seu sempre preço. fala sobre isso. A gente... Foi uma escolha bem consciente, na verdade. Não foi por acaso, né? A gente discutiu muito isso, né? Lá antes de E acho que tem uma coisa de personalidade também, não tem? Eu acho que... Eu por exemplo, adoro falar. Sou bem aparecida, inclusive. Mas eu tenho uma coisa que eu acho que não é a personalidade. É o quanto eu quero abrir e mercantilizar a minha privacidade. Tá. A minha vida pessoal. E eu falo isso assim, sem demérito nenhum. Eu admiro muito várias pessoas que fazem isso, que eu gosto. Acho que tem um monte de gente também fazendo um monte de porcaria, mas não era um preço que a gente, daí nesse caso a gente estava muito alinhadas, que a gente estava dispostas a pagar, sabe? Sem dúvida é um caminho mais longo, mais difícil, porque você tem que fazer a marca crescer sem esse ativo, Sim. né? Ainda mais em tempos de redes sociais, onde a vida pessoal das pessoas ela é tão valiosa, a gente escolher não usar isso fez com que a gente pagasse um preço muito alto, principalmente em relação a tempo de construção de marca. A gente está com a Crudo há 10 anos, né? Foi um caminho muito longo, a gente teve que ser muito resilientes, mas a gente estava consciente que era esse preço a gente preferia pagar. E eu acho que isso é ótimo para a gente colocar para quem está ouvindo, porque às vezes as pessoas ficam com a impressão de que você obrigatoriamente precisa aparecer, né? Especialmente quando a gente está falando de um negócio, de uma marca, uma marca de torta, uma marca de sobremesa, uma marca de sorvete. Não é uma regra absoluta, né? Tem facilidades quando você bota uma cara, se essa cara é legal e fala coisas relativamente sensatas, ou também tem uma personalidade ali que tem tudo a ver com a marca e aí faz sentido, mas também acho que tem que ter essa liberdade de escolha, né? Senão você faz sofrendo, eu acho que é desesperador para quem tá ali. E eu acho que você tem que olhar muito para o tipo de negócio, né? Porque, assim, um restaurante autoral tem que ter um chefe que aparece. Ou um bar autoral, né? De drinks autorais, você precisa ter um bartender que apareça. Então, eu acho que também vale olhar para o modelo de negócios que você está entrando. E o quanto custa essa imagem que você vai colocar ou não, né? Porque tem isso, o Zé Baratino, que foi chefe do Ita, ele foi chefe do Emiliano e que hoje toca a fábrica dele felizinho da vida, foi um cara que sempre sofreu com isso, né? Ele fala, eu odeio o seu Mickey Mouse, ele dá esse exemplo, assim, para ele era um assunto, assim, sabe? Não era um negócio fácil. E também tantos outros chefes que construíram em cima da imagem e tal, e o negócio demanda deles até hoje, né? Quando eles aparecem, o cliente fica mais feliz. Tudo tem prós e contras, né? Porque a gente está aqui falando muito dos chefes, mas também tem muito os outros sócios. Os fundadores. O preço de você também depositar a força de uma marca em cima de uma pessoa que, às vezes, não é a pessoa mais fácil de lidar, que, às vezes, vai receber uma proposta e vai sair daquele restaurante, o restaurante está totalmente dependente da imagem daquela pessoa. Que tem um posicionamento político muito forte. Isso também cria ruídos
de marca, Exato. cara, que são super difíceis de administrar. Assim, não tem certo e errado e não tem saída fácil. Você vai ter, se você escolher um caminho, você vai ter um preço a pagar, se escolher outro, você vai ter outro. Sangue, suor e boletos Só tem de que qualquer ter, jeito. Exato. Tem que ter muita consciência do que você tá, dos riscos e vantagens, né? Vantagens e desvantagens das escolhas que você está fazendo. E, de novo, o propósito também tem tudo a ver com isso. Então... E você volta na costura da essência, né? Como é que eu vou, né? Como e se eu vou mercantilizar a minha imagem ou se eu vou amarrar isso, se esse é um caminho... Eu acho que a primeira pergunta para todo mundo que fala, mas eu preciso aparecer, fala, cara, isso para você é gostoso, é saudável, você quer... Para mim é a primeira. E depois tem todas essas outras que são um pouco mais estratégicas, né? E aí até se você... Eu lembro a Monique, que foi minha assessora de imprensa, minha amiga desde os 15 anos, maravilhosa, Monique Pauletti. O Amit, a gente fazia feijoada no sábado. E aí virava festa, sempre. E aí eu lembro dela me pegar no braço um dia, ela falou, escuta, de doma você não bebe. Maravilhosa. E não tira foto com um copo na mão nunca mais na vida. E realmente, se você olha até hoje, assim, eu tenho um baita cuidado. Eu tava num casamento 2 finais de semana atrás. Num casamento, não tem nada a ver pessoa com física, pessoa Renata. física. E eu fui tirar foto com os amigos, eu tiro o copo da mão. Raramente eu esqueço, assim. Porque virou um negócio, né? Fala, puta, você é a imagem do seu negócio. Então, não. Mas se você fosse mais destrambelhada... seus sócios iam sofrer, entende? Por isso que eu falo, não é só a Renata quer falar ou não, a Renata ficar confortável ou não, isso é fundamental. Sim, é a primeira, depois... Mas é também da Márcia pensar, bom, quem é a Renata? A Renata vai fazer, né? Porque é isso, o que você faz na sua vida pessoal também vai respingar, ou se você um dia falar, cansei, joga tudo pro alto, o foodness vai ter a cara de quem, né? Sim. É muito, então isso é muito... mesmo adoecer, né? Tipo, as pessoas podem adoecer, enfim. Não, pelo Não, amor de eu tô Deus, sem né? planos, gente. Mas é muito, por isso que eu falo, não é só para quem vai aparecer, para os sócios também, essa é uma decisão muito sensível, assim, tem que ser muito consciente, muito, E né? a partir desse momento vira trabalho, né? Eu acho que tem isso também, a hora que você escolhe se colocar lá pessoa física, você pode ter o seu Instagram fechado, que aí dos seus amigos você posta o que você quiser, Exato. as suas opiniões, e aí... Vai lá, melhores amigos. Ou você tem realmente esse cuidado, né? Eu tava na Bahia no final do ano e a gente foi botar as velas na praia e tal. Mano, eu tomei uma escovada de um seguidor, falou que eu tava fazendo macumba. Eu falei, gente, não, eu tô acendendo uma vela com a minha família, tá tudo certo, não é? Mas... às vezes eu falei, puta, eu precisava ter postado essa foto? Talvez não. Bom, mas é o meu Instagram pessoal. Mas eu represento alguma outra coisa, entendeu? É muito sensível. É muito sensível. Muito. As pessoas estão chatas, tá E tudo é isso, mas... você está disposta a receber uma crítica com fundamento ou não, você vai lá, você vai responder, dá um trabalho, né? Então é isso, tem que ter uma Sim. disponibilidade emocional também grande, mesmo fazendo tudo by certo. the book. E é isso, o quanto essas opiniões externas vão atravessar a sua vida pessoal, né? O quanto que isso vai ditar a sua vida, eu tô num casamento e tô tirando a taça para fazer a foto. Então, acho que tem o ônus e o bônus. Não, e a construção da imagem, né? Porque não é que eu não bebo. Outro dia até tava jantando com um amigo e a gente tava falando disso, de como se comunicar em rede social. E ele é um cara que constrói imagens de personalidades, né? E aí ele falou, cara, você tem o lance de ser muito autêntico, eu acho que tem que explorar muito isso, porque é a coisa mais divertida, né? Você tem credibilidade e autoridade, você sabe o que você está falando, você não fala nada que se você não domina, você é uma chata, nerd, não sei o quê. Acho isso muito legal de usar, mas também a sua parte mais divertida. Ele falou, se fosse fazer um post do jantar hoje, qual seria? Estou aqui jantando com meu amigo? Eu falei, não, tipo, segunda-feira tomando uma cerveja, tá fazendo certinho. E eu postei isso porque a gente estava nessa pira de falar como a verdade gera engajamento. Uhum. E aí eu postei lá, começamos a semana bem, e a cerveja de fundo, e ele no fundo não dava nem pra ver quem era. Cara, deu 10 minutos, eu abri meu Instagram, mostrei pra ele, tinham, sei lá, engajamento. 50 DMs. Super engajamento, porque é isso, porque é no tom certo. Não preciso dizer que eu não bebo, mas eu também não preciso sair com o copo na mão. Né? É uma coisa de construir a imagem que
né, eu faço porque eu sou obediente. A Monique mandou, Monique, tô fazendo até hoje. Faz mais de 10 anos, mas eu tô fazendo. Mas tem uma responsabilidade, né? Isso. Tem. Não, especialmente quando você é a cara da marca, né? Eu penso muito isso em relação... Pô, tem uma marca que chama Recruit to Go. Bicho, eu vendo comida pra família, eu não posso apavorar, entendeu? Mas acho que o ponto é quantas redes existem, tipo, com esse nível de consciência, né? E quando você está criando uma sociedade, você também entende exatamente quem é seu sócio. E quais são as limitações dela, enfim, até onde dá para ir, até onde não dá. Porque acho que esse que é um dos maiores equívocos que a gente vê. Inclusive, uma das razões para diluir sociedade. Vocês acham que vale? Essa acho que é uma provocação boa até para a gente falar para as pessoas. Quando existe um sócio que é a cara da marca, vocês acham que vale uma apostilinha de regras e manual de conduta mesmo para as redes sociais? E se o cara quiser fazer a rede social dele fechada, é outra história? Eu acho que vale. Você está falando de dinheiro. Não está falando do que você acha legal ou não, necessariamente. E a gente está num ambiente, né, que é isso. Tá todo mundo julgando, você está sujeito a cancelamento a qualquer momento. Às vezes você fala uma coisa que você acha que está totalmente correta e, né, assim, não dá para exigir bom senso das pessoas. Isso que eu falo, assim, o que é bom senso, né? Então, você tem que fazer uma coisa meio... Não, vamos não contar com bom senso. Bom senso, vamos supor que não existe. Eu posso achar que tudo bem falar uma coisa e falar, gente, não pode. Ou você não tem letramento racial. Às vezes a pessoa, entende? E não vai atrás. Então, é o mínimo, assim, é um media training, né? É um media training para rede social. Não, e também, assim, de ter que correr atrás, que é isso, gente, tem responsabilidade, não é só legal ficar falando, pegar um microfone, aparecer, você precisa buscar conhecimento, você precisa ser uma pessoa consciente, as pessoas vão exigir isso de você ainda bem, então acho que é super importante, assim, que os outros sócios também exijam isso e que exista não sei se um guia, mas que existam boas práticas. Boas práticas. Eu acho um manualzinho de boas práticas. Não precisa ser um contrato, etc. Em alguns casos, talvez até precise, né? Mas o que a gente está sugerindo aqui... Porque acho que isso ajuda a pessoa que assume essa responsabilidade também, né? Isso que a Monique fez comigo foi um media training de alguma forma, né? E não só boas práticas, mas também, assim, a gente vê muito chefe, bartender, enfim, que não sabe exatamente... o que postar, assim, não só como postar, mas o que postar, sabe? Que tipo de foto pode postar, como que organiza os seus destaques pessoais, como faz uma bio também, pessoal. Eu mesma não sei, gente, falar a verdade, eu sou obediente. Que mentira! Não, o meu pessoal é uma várzea. Assim, a próxima gravação, inclusive, é com o meu sobrinho que eu contratei para ser meu mídia. Entendi. Porque eu falei, eu preciso... Até porque, assim, acho que é legal trazer isso. É uma oportunidade de negócio. Sim. Né, hoje tanto para o Foodness como para a Renata, pessoa física. Eu falei para eles na primeira reunião, e eu acho muito bonitinho, vocês vão conhecer ele. Eu falei, eu fiz 29 palestras o ano passado. E ele falou, tá, e onde tá isso no seu Instagram? Não tá. Eu falei, é por isso que eu tô falando com você, queridinho, porque você que vai cuidar disso. É muito difícil, né, com tudo que a gente faz, e as redes sociais do Foodness, a gente tem um baita cuidado, etc. Mas na nossa pessoa física não é fácil. Eu acho que esse guia ajuda demais mesmo. Não é fácil, acho que é muito fácil também se perder nos personagens, né? Porque é isso, o que eu vejo, a gente conversa muito sobre isso hoje em dia a gente fala muito da importância das marcas e das pessoas produzirem seus próprios conteúdos para divulgarem os seus negócios nas redes sociais. E a pessoa vai lá e começa a produzir conteúdo. E começa a dar certo. E daí ela acha que ela precisa monetizar o canal dela. Isso acaba virando... E não o negócio. Então, a gente vê muita gente fazendo isso. Isso quase aconteceu com a Crudo, né? Eu sou sócia, junto com a Júlia, de uma agência que presta consultoria, faz conteúdo, faz curadoria. A gente tem um Instagram muito forte, sem dúvida, mas eu não posso cair na armadilha de achar que eu preciso monetizar o meu Instagram necessariamente, que isso precisa virar uma plataforma, uma mídia, porque senão vou abandonar tudo isso que hoje paga o nosso prolabore da nossa equipe, entende? Que é o meu ganha-pão. Que te dá a sua credibilidade também na hora do cliente te contratar. Porque se ele olha seu Instagram, ele é um monte de public post,
não necessariamente ele vai ver o valor que ele vê hoje. Exato, Né? e daí eu posso diluir o valor da marca que eu estou há uma década construindo, porque eu resolvi virar influenciadora e monetizar o canal, sendo que o canal, ele se monetiza a partir do momento que você divulga a sua empresa e seus clientes começam a contratar mais o seu serviço principal, o core do seu negócio. Então, a gente vê muita gente se perdendo nesse personagem que é, eu abandono o meu ganha-pão, porque eu preciso produzir conteúdo e monetizar aqui e virar influenciador. Fala, não, e tem essa falácia na internet, né, de que você precisa monetizar o seu conteúdo, mas monetizar o conteúdo não é vender necessariamente mídia, espaço e fazer public post. Existem outras formas. Sim. É levar, de repente, mais cliente para o seu restaurante, né, você como influenciador nesse canal. Porque é isso, a chance de você se perder é muito... Gente, é mais fácil um influenciador grande que já construiu uma base, lançar um negócio, e a gente tem 1 zilhão de exemplos para dar dentro de moda, várias influenciadoras, enfim, muito bem-sucedidas, do que uma pessoa que tem um negócio, que ela construiu, que já é bem-sucedido, que está produzindo conteúdo porque ela não pode estar fora das redes, virar um grande influenciador que monetize pela influência. Esse caminho aqui, e manter os dois... é muito, muito, muito difícil. Assim, eu acho que é a principal armadilha hoje em dia que a gente vê as pessoas comentando. Acho que a gente tem um exemplo muito bom, que é a Renata Vanzetto, que faz os dois muito bem. Sim. E faz por uma série de razões, né? Além de talento, tem um monte de sócio que toca o negócio, tem um monte de chefe também muito bom, tem o Coni, e que funciona muito bem nas duas frentes. É uma grande influenciadora, monetiza, nem tem uma base tão grande, o que é muito legal, né? Não à toa ela chama de Seguir Loucas, porque é muito engajada a rede da Renata. Acho que tem um pouco mais de 200 mil seguidores, mas é impressionante o que ela movimenta. E consegue manter o Grupo M, porque tem um monte de gente ali também sustentando. Mas, assim, acho que são poucos exemplos, como o da Renata, que a gente tem, e acho que a chance das pessoas acharem que podem ser uma Renata, ou que é fácil, ou que é muito grande, assim. Acho que é um universo muito sedutor, sabe? Você virar influenciador. E acho que as pessoas da nossa geração e até das gerações mais novas têm essa coisa de querer ser influencer, né? Porque é um trabalho que, teoricamente, é gostoso, né? Você não tem, a princípio, ninguém vê quão trabalho dá fazer um conteúdo, gerar conteúdo, até uma discussão que a gente tem. E as pessoas vão se seduzindo por essa possibilidade de ser famoso, de ter status, de ser reconhecido, de ser procurado. E esquecem um pouco a necessidade do lastro, né? Até na Crudo, os conteúdos que a gente faz na Crudo, eles nascem a partir de discussões que a gente tem por conta dos clientes que a gente tem. Sim, eles nascem do conhecimento, não é aquela coisa, eu preciso estudar um negócio, eu preciso pesquisar um negócio para fazer um conteúdo. Você tem o conhecimento e você fala, puta, isso é legal de eu jogar para fora, isso dá credibilidade, isso fala da nossa marca. Exatamente, até foi... né, uma das nossas inquietações, quando a gente começou a fazer os conteúdos para o nosso Instagram, foi como que a gente leva essas discussões, porque a gente é muito cerebral, né? A gente pensa muito, a gente encuca com coisas, a gente se incomoda. Então, assim, como que a gente extravasa isso de uma forma para chamar mais gente para conversa? Mas se a gente não tivesse a Crudo, a gente talvez, muito provavelmente, não teria capacidade de fazer esse tipo de conteúdo, né? Porque a gente está no mercado, porque a gente está trabalhando. Enfim. Ou se a gente só fizesse conteúdo e entrasse nessa paranoia de que eu preciso monetizar esta mídia, a gente estaria atendendo mal os clientes. Ou atendendo menos clientes. Então, é por isso que eu falo que eu acho que é uma armadilha que assim, as pessoas não podem cair. É muito difícil fazer esse caminho, assim. O Instagram do negócio hoje, vocês diriam que ele, mais do que uma vitrine, é uma ferramenta de marketing? Porque também não adianta ficar só falando do produto. Se vocês ficassem só falando do produto, o Foodness só falando do produto, um puta saco, né? Não, puta saco, ninguém ia estar lá. A gente não ia ter 24 mil seguidores. E você acha que quando as pessoas vendem comida, porque comida é mais sexy, mas também acabam se enganando e virando só uma vitrine de coisas, quando produzir conteúdo pode trazer mais intimidade ou mais relação? A gente vê, assim, até uma aflição que a gente tinha quando a gente começou a fazer, né, conteúdo para redes sociais, foi muito restaurante só com foto de prato. Então, isso era um negócio que a gente via muito. A gente falava, gente, mas tem tanta história, uma marca, dá para contar tanta coisa. Por que eles estão se limitando a só falar de prato, de prato, de prato, e às vezes o chefe ou a chefe, enfim...
Então, a gente acredita muito no poder da história de um negócio, seja um restaurante, seja um bar, seja um supermercado, enfim, tudo que está em torno daquela marca. Vou dar um exemplo de restaurante que é mais fácil, mas assim, contar do chefe, contar da equipe, contar dos pratos, contar dos produtores, contar do ambiente, as histórias do ambiente, contar histórias passadas de coisas que já fizeram, fazer retrospectiva. Então, todos os pratos que a gente já fez com burrata, não sei, qualquer coisa aqui estou falando, Sim. tá? Mas trazer esse tipo de conteúdo e até assim, estamos no bairro tal, quais são os lugares nesse bairro que a gente indica? Ou quais são os outros chefes que têm cozinha autoral que a gente também recomenda. Porque é uma forma não só de fazer marketing, mas fazer relações públicas. É uma ferramenta de prospecção. Então, assim, se bem usada, né, a rede social ela tem um poder enorme. Já aconteceu com a gente, de ter cliente que a gente fez uma série de fotos em produtores, e aí o jornal vem atrás para querer usar aquela pauta para publicar no jornal. Então, assim, é muito poderoso. Sim. Não, sem dúvida. Bom, e vamos voltar para o divã, porque aí a gente já vai estourar o nosso tempo, e eu queria deixar esse guiazinho para quem está ouvindo a gente. Então, entender quem você é, como você se comunica, olhar a sua bio, que é a primeira coisa. Aí vocês falaram agora da curadoria, né? O que vai entrar no conteúdo. Se eu vou... Obviamente, eu tenho que falar do meu produto, eu tenho que vender o meu produto e dar direcionamentos do meu produto, do meu serviço, enfim. E o que mais cabe? Na bio, não? A gente tá falando... Não, no geral, assim, o que mais cabe nesse divã, nessas perguntas aí? Acho que a primeira que imagem eu quero passar. Uhum. Porque você pode ser um restaurante que fala mais de lifestyle e menos de produto, né? Ou não, você pode ser um restaurante que fala muito de produto, de produtor, de fornecedor e de técnica. Você pode ser um restaurante mais performático e você vai querer mostrar o aligô sendo feito, que acho que é uma grande sacada, né? Do como fazer diferente uma coisa que todo mundo já fazia, só pelo gestual. Sim. Então, tem que ter um vídeo sobre isso, se é isso que vai ser... enfim, acho que você precisa entender um pouco... E isso já vai ter sido discutido, né? Num trabalho de marca, mas é isso. É empreendedor, acho que você tem que entender mesmo... o que você quer comunicar, não só em termos de pratos, que imagem você quer passar, que imagem você quer construir. Porque as editorias, os temas, eles também vão se desdobrar a partir disso. Se eu quero falar mais de lifestyle, de repente eu vou fotografar as pessoas que estão indo lá. E não necessariamente os pratos que eu estou servindo. Então, isso tudo é muito... não é óbvio. E não é... vamos fotografar pessoas hoje? Não é assim, né? Então... tem que ser muito calculado, assim, que imagem você quer passar e você desdobra as temáticas, as editorias temáticas que a gente chama a partir disso. Monta essa lista, né? Então, que imagem eu quero ter e o que vai me ajudar a construir essa imagem? Então, eu vou ter foto de prato, de produtor, não. Foto de ingrediente, sabe? Chega ingrediente fresco, uma coisa super legal. Foto ou story. Tem muito espaço para bastidor, eu acho. Bastidor muito realmente é muito legal. Ter rede dinâmica, gente. A gente faz tudo com muita metodologia, muita antecedência, né? A gente está já fotografando, discutindo o Dia das Mães agora. Mas se você não tiver alguém ali alimentando, seja agência, se você for um empreendedor, alguém ali no dia a dia documentando isso, mostrando, fica muito chata a rede, sabe? Ela fica engessada. Então, tem que ter dinamismo. Mas, enfim, acho que fazer uma lista de quais vão ser os temas que você vai fotografar, retratar, filmar, enfim. Acho que é importante ter essa clareza, sabe? E até dosar quanto vai ser de prato, quanto... Porque você precisa entender também quanto você vai querer produzir semanalmente. Porque dá muito trabalho. É uma linha de produção. Dá trabalho e acho que o investimento que antes tinha-se com assessoria de imprensa, etc., né, mesmo para os menores, hoje eles são quase que substituídos. Monique e Dani Bloch vão me matar, mas para algumas marcas é isso mesmo, né? Você tira um papel ali de uma pessoa que era a única pessoa que falava com jornalista, etc., e você traz para dentro, assim. Eu acho que é realocar mesmo essa verba,
que é uma verba de marketing e tem que existir, que eu ainda acho que ela é diferente, né? Assessoria de imprensa, redes sociais, elas podem caminhar lado a lado, mas para quem tem menos verba, se a sua base não estiver bem construída, não adianta o assessor estar trabalhando a marca, né? Porque ele não tem tanto que vender ou não está tão claro. Mas essa questão da frequência é muito importante de pensar. Tanto frequência para post, para reels e para stories. Essa é uma coisa que a gente indica todo mundo a trabalhar os diferentes formatos, sabe? Não ficar em um formato só. Isso é super importante. Porque cada formato tem um tipo de algoritmo. Cada formato tem uma performance. Então, assim, não invista todos os ovos numa cesta só. Sim. E diversifique. Acho que esse é um conselho importante, sabe? Para quem está fazendo o seu próprio conteúdo. Porque, às vezes, a gente tem mais facilidade com o formato e a gente acaba indo mais para ele. Mas é isso, assim, os stories, por exemplo, são ótimos para bastidores. Sim. Então, você vai meio que entendendo o que você vai colocar em cada um desses lugares. Acho que uma coisa importante também para quem tem uma limitação de verba é ter uma inteligência de desdobrar. Por exemplo, você fez uma sessão de fotos, você pagou um fotógrafo. Você consegue transformar isso num vídeo, em Reels. Uhum. Você consegue transformar isso em story. Então, você consegue fazer, assim, desse limão uma limonada. Coloca uma água aí, porque com um pouco de criatividade, você usa o mesmo material em diversos formatos. Então, tem esses macetes também, sabe? Como transformar um podcast em várias pílulas, que depois vai virar um post, que depois vai virar uma foto. Um post no blog, você tem que ter, né? Otimiza o seu investimento. Essa inteligência é muito importante, assim. A gente usa muito isso na Crudo, porque a gente que paga o custo de produção, né? Então, isso é um diferencial da Crudo. A gente paga tudo, né? O cliente não tem que se preocupar com nada. E é muito importante a gente otimizar isso. Sim. Não só pela verba de investimento de produção, mas também para o cliente. Você ficar indo no cliente o tempo inteiro, né? Ele para metade do dia. Sim, é super trabalhoso. Então, tem essa inteligência. Acho que otimizar esse investimento é muito importante para quem é pequeno. E uma outra coisa também para estar nesse manualzinho são os destaques. Assim, não negligenciem os destaques, gente. Eles são importantes. Assim, eles têm que conversar entre si, sabe? Não dá para você ter um destaque falando de ingredientes e outro destaque falando, sei lá, de passeio na floresta, entendeu? Assim, tem que ter alguma lógica os destaques, o tipo de destaques que você vai ter e também pensar numa capa que converse entre si, porque tem muita gente que ainda faz destaque sem capa, né? Isso fica confuso visualmente. Então, tem muitas formas de você criar capa. Você pode criar capa por cor, pegar as cores da marca, fazer um degradê ou deixar todos com a mesma cor. Você pode colocar ícones, você pode colocar fotos, você pode colocar texturas. Então, assim, entender uma lógica e aplicar ela e garantir essa consistência, sabe? Isso precisa, assim, de zero investimento para fazer capa, uniforme, zero. 000. É fácil, não tem desculpa. E não deixa velho também os destaques, pelo amor de Deus, de tempos em tempos, volta lá, limpa umas coisinhas, tira um destaque, substitui por outro. A gente vê muito, assim, às vezes você entra num perfil, tem, sei lá, 10 destaques. Fala, gente, não é mais destaque, né? 10, Sim. não... Uma escola de samba inteira passando, e daí você vê, tem coisa de 2019. Desatualizado, né? É ruim. Pra gente fechar, eu queria perguntar duas coisas. Primeiro, assim, lugares para referência. O Pinterest é uma boa fonte de referência e qual mais aplicativos ou plataformas vocês acham interessantes? E uma ou duas redes sociais que vocês acham que faz o job, pode até ser cliente de vocês, mas que faz o job certinho, que as pessoas possam usar para se inspirar. Acho que referência a gente usa muito Instagram, né, Lau? Assim, muito. Eventualmente TikTok, a gente pega alguma coisa também, mas assim, a gente vai salvando no Instagram tudo que a gente gosta. Então, e vai criar arquivando. pastas ali para você guardar essas referências. É ali que a gente bebe, assim, no dia a dia. E criar rituais também, porque é isso. Também não adianta ser o louco dos salvamentos e não fazer e nada nunca mais aquilo. olhar. Criar momentos para você discutir pautas, para você discutir formatos. A gente tem muito essa inquietação na Crudo, assim, de formatos. A gente salva muita coisa que a gente vê. A gente se manda muita coisa se também. Se manda muita coisa para discutir. Ou, às vezes, pega um áudio. A gente fez isso
para uma marca que a gente atende agora, pegou um áudio muito bombado do TikTok e colocou ele num vídeo que a gente tinha feito para a marca. Ficou muito legal, foi super bem. Então, eu acho o Instagram, assim, gente, um grande lugar para se inspirar. TikTok também. Isso também, das pessoas torcerem o nariz pro TikTok. Cara, baixa o aplicativo, cria uma conta, estuda. Tem muita coisa legal sendo feita, sabe? Não, e o TikTok vem forte, hein, gente? Não dá para negar. É que nem, sei lá, 10 anos atrás... O Instagram. As pessoas negavam a importância do Instagram. E a gente está vivendo a mesma coisa com o TikTok. Tá todo mundo negando, assim, ai, não é comigo, sabe? Sim. Mas não dá, a realidade chega e a gente tem que lidar com ela. Sim, sem dúvida. Acho que o Pinterest eu acho muito legal quando, né, o Unsplash também a gente usa pra caramba, que é um banco de imagem gratuito. Agora até tem o Plus que eles estão cobrando, fiquei com raiva, mas a gente precisa rentabilizar, né? Eu gosto muito, assim, tanto do Pinterest quanto o Unsplash, que você escolhe uma foto e vem várias relacionadas, você consegue fazer um recorte e fazer uma busca só com aquelas cores ou com aquele mood, com aquela paleta. E eu acho isso muito legal em termos estéticos, assim. Eu acho que tem vários veículos também que são referência, tanto no Brasil quanto fora, assim. A gente tem o Twitter, tem o Grub Street. E mesmo outros que não necessariamente são de alimentos e bebidas, mas tipo Revista Gama, tem gente fazendo, né, a Trip, a TPM, faz um trabalho incrível. Então, assim, acho que seguir as pessoas certas, atento, né? E ver os formatos, porque é muito difícil produzir conteúdo, assim, demanda muito, então você precisa entender. Se você quer fazer carrossel com 10 lâminas, vai dar um trabalho. Você quer uma frase de efeito? Às vezes gera um super engajamento, é mais fácil. Tem muitas formas, assim, não fica só na foto. É muito legal foto e vídeo, mas tem muitos formatos. O bacana do Instagram, eu acho, e hoje até o próprio TikTok tem um formato magazine, assim, que eles fazem de revista, que você pode variar formatos, e nisso você também economiza com as sessões que você vai fazer de vídeo e de foto. Tem muitas formas de se comunicar, não é sempre a mesma, sabe? Não é foto e legenda no feed. Sim. Então... E 2 Instagrams que vocês acham que fazem o job? Tem um maravilhoso que é o da Crudo. Tô brincando. Olha, eu concordo. De restaurante, não? Pode ser? Pode ser. Acho que tem um Instagram que é nosso cliente, a gente que faz. Então, eu tô meio enviesada aqui. Mas que é um Instagram que desafiou muito a gente, né? As nossas próprias concepções sobre o que é um bom Instagram, o que é uma boa foto, que é o de Jacó. É um restaurante que inaugurou no começo desse ano, na Vila Madalena, e que realmente o Iago, que é o chefe, ele tem 25 anos. Então, ele tem uma visão bem interessante, assim, sobre o que é uma boa foto, qual é o poder do imperfeito. Muito legal. A gente fica louca sempre. Assim, por que eu não posso colocar um prato comido, mexido? Por que eu... Sabe? De fazer perguntas bem interessantes, assim. Acho Até para desconstruir uma série de bases prontas, né? Isso nos levou a ter discussões do tipo, qual que é o limite? Até onde o prato tá imperfeito ou até onde essa foto tá feia? Né? A gente... É um limite que ele não é, né, claro. Então, o que é para um não necessariamente é a mesma coisa para o outro. Então, a gente tem... Ele nos forçou, acho que, a repensar alguns paradigmas mesmo da Crudo. Ótimo. Nossa, acho que tem tanto... E daí, fora de restaurante... Posso pegar meu celular? Só Pode. Para não falar besteira. Pegue seu celular. Vamos dar referências reais. Falar besteira aqui. Mas ontem mesmo, eu mandei para a equipe. O da Float Vibes, chama. Que são 2 psicanalistas. Float Vibes. São 2 psicanalistas incríveis e eles fazem... Tem discussões, assim, filosóficas, mas que eles conseguem montar em formatos de rios que eu acho que são muito legais. Tem um, inclusive, sobre comida, alimentação. Alimentação que é bem legal, vale a pena. Mas é inspirador o formato, sabe? Consegue sair, não é mais do mesmo, assim.
Tem um monte. Gama a gente ama, acho que faz... TPM. A TPM também. Eu gosto muito da TPM, da Trip, né? Porque eles pegam uma pauta muito quente e conseguem, muitas vezes, em um slide, em uma foto, com uma frase, jogar aquela pauta de forma rápida, né? Você vê que não é que ficou uma equipe enlouquecendo ali, mas que cumpre o papel de pautar os seguidores com uma coisa que realmente está sendo discutida. Que é atual, que está no momento. E que é uma provocação. Eu acho muito legal também essa não necessidade de dar respostas. A gente tem muito uma dificuldade disso na Crudo, assim. A pergunta está aí. Acho que os comentários também vão trazer respostas, as pessoas vão discutir. É mais uma provocação. Eu acho que é interessante. E é um jeito... eles não fazem só isso, eles também têm conteúdos mais complexos com entrevistas e tal, mas eu acho um formato também interessante para quem está produzindo conteúdo. Porque a gente fica quebrando a cabeça para saber como é que a gente produz em maior quantidade, sem perder qualidade. E eu acho que a TPM e a Trip fazem isso muito, muito bem. É o poder de uma boa pergunta, né? Muito bem. Bom, tem lição de casa para ano, hein, gente? Então, meninas, muito obrigada. Obrigada a você. Que seja o primeiro. Vamos fazer mais coisas junto. Com certeza. Obrigada Muito obrigada mesmo. pela presença.